Esse texto que nós vamos ler diz assim, 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vou repetir, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem falar conosco nessa noite, Senhor, sobre a Tua cruz, nessa manhã. Venha, Senhor, nos ensinar sobre a cruz nessa manhã. Venha nessa manhã, Senhor, tocar o profundo do nosso ser com a espada da Tua palavra. Vem nos marcar, Senhor, porque nós queremos trazer em nós também a Tua marca, Senhor. Vem, Senhor, deixar cicatrizes de amor em nós. Vem nos falar, vem nos exortar. Espírito do Deus vivente, Espírito do Deus Santo, Espírito de Cristo, enche esse lugar da Tua palavra, enche esse lugar de poder. Nós queremos estar e continuar, Senhor, debaixo dessa graça e desse poder e dessa unção. Que nessa manhã agora, Senhor, tenha esse peso da palavra sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus. Paulo vem falar aqui, até ontem a gente estava estudando sobre isso, né? Lemos várias vezes na escola bíblica, nós estamos estudando sobre a cruz de Cristo. E eu coloquei esse texto como base, né? Onde Paulo está falando que a pregação dele, ele falava sobre a cruz, mas para muitos era loucura. Mas ele diz, para nós que somos a igreja, é o poder de Deus. Então essa cruz que é poder de Deus, ela trouxe muitos benefícios para nós, ela trouxe alguns resultados, querido. Eu quero falar de algumas coisas aqui para enriquecer o nosso coração, a respeito do que Jesus fez na cruz. A primeira coisa que eu quero falar é sobre atração. O resultado da cruz é atração. E nesse texto de João vai dizer assim, 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E algumas coisas que nós vemos aqui, a primeira coisa é a exposição do amor do Pai. Quando Jesus é exposto naquele Gólgota, é o Pai expondo o seu infinito amor, amaldiçoando o seu Filho com os nossos pecados, lançando a ira dele não sobre nós, mas sobre Cristo. Mas ele estava ali expondo. E eu, quando for levantado, todos viram essa exposição. E aí ele diz, e for levantado da terra. Porque Cristo, ele nasceu na carne, mas ele não é daqui, ele é do céu, amém? Por isso que ele ia ser levantado. E ele ia ficar entre o céu e a terra, como nosso único mediador no Pai. E aí vem o que eu quero falar, a atração. Atrairei todos a mim mesmo. Quando a gente contempla a cruz, a gente é atraído, querido. Muitas pessoas, você fala do Evangelho, você vai falar da cruz, e elas não querem olhar para a cruz. Muitos porque não acreditam, e outros por medo de ser atraído por ela. Mas eu creio que você que está aqui hoje, um dia contemplou a cruz, e você foi atraído por ela. A cruz é um imã, que atrai pecadores. Não santos, porque não existe santos, mas atrai pecadores. E quando eu for levantado, eu atrairei a mim mesmo muitos. O Senhor está falando aqui de atração. Isso é um lugar que nós temos que ser atraído, é para essa cruz. Nós temos que ser atraído e permanecer nessa cruz, para que a nossa raça velha, o nosso homem velho, o nosso Adão, fique ali inativo, para que a glória e o poder da ressurreição de Cristo prevaleça em nós. Amém? Então, quando ele foi levantado, ele atraiu muitos a si mesmo. Então, a gente morreu com ele, e a gente sabe que sem morte não há ressurreição. Se a gente morreu com ele, a Bíblia também diz que a gente ressuscitou com ele. Amém? E aí diz assim, ó, e a vós outros, também que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olha lá, foi atraído. Para que você foi atraído? Para a reconciliação na carne de Cristo, para a reconciliação com Deus, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Repete comigo: santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Mais uma vez: santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Para que você foi atraído para a cruz, querido? Para isso, para ser santo, e a cada dia estar sendo santificado. Eu quero crer que uma pessoa que diz que foi atraído para a cruz, e você olha a vida dela, ela não tem santidade, ela está sempre culpável, e ela está sempre precisando de repreensão. Eu quero entender que essa pessoa não foi atraída por Jesus ainda. Aí que está o segredo. É olhar, contemplar a obra da cruz e ficar tão apaixonado por Jesus que você vai ser atraído nessa cruz para ser santo, inculpável e irrepreensível. Seja santo, querido. Evite de ter culpa sobre você. Evite de ficar toda hora precisando alguém te repreender. Evite de toda hora o Espírito Santo dizer: ô menino, de novo. Porque a cruz tem poder de fazer isso conosco. A palavra de Deus está dizendo aqui. Amém? Éramos estranhos e inimigos do Senhor. Mas quando nos aproximamos da cruz e abraçamos essa cruz, e ali com o Senhor ficamos, passamos a ser agora amigos de Deus, como Abraão foi. Amém? A atração é um resultado da cruz. E fique nesse lugar, querido. É o lugar onde a gente está sendo amado o tempo todo pelo Senhor. É o lugar onde o sangue de Jesus o tempo todo está nos nutrindo, nos purificando. É o lugar, querido, onde a maldição não tem mais parte na nossa vida. Amém? Outra coisa que nós vemos, que está aqui no Evangelho de João também, um outro resultado que Jesus vai falar. Aqui em João 3,14, é quando ele vem trazer um antídoto para o pecado, para a morte, e diz assim, em João 3,14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que aconteceu no deserto? O povo começou a murmurar, começou a pecar, e a ira de Deus veio e começou no meio daquele arraial, serpentes para todo lado, picando as pessoas, e começaram a morrer. E aí Deus disse para Moisés, isso, querido, o Velho Testamento é tão lindo, ele é cheio de figuras, ele é cheio de Cristo, né? Tá, o Velho Testamento tem Cristo por tudo quanto é lado, né? E diz assim: levante uma haste de madeira com uma serpente de bronze. E bronze na Bíblia fala de juízo, né? E madeiro fala da cruz. E Moisés diz: quando vocês olharem para a cruz, foram picados pela serpente, e olharem para essa haste, o veneno não terá mais efeito em vocês não vão morrer. O que Cristo está dizendo? Assim como aconteceu isso lá no deserto, agora importa também que eu seja levantado, para que todos aqueles que olharem para mim, contemplarem a minha obra, me aceitar o sacrifício que eu fiz, não vai morrer, mas agora vai ter vida eterna. Porque a serpente aqui é o pecado que pica o homem, é o pecado que está picando o homem e matando o homem. Mas Jesus, através do seu sangue, trouxe o antídoto para nós. Através da obra da cruz, nós não morremos mais. Porque é uma ordem de Deus, querido. A alma que pecar, essa morrerá. Significa, todos morrerão. Mas agora com Cristo você olha para Ele, você contempla Ele, mas aí o pecado não tem mais efeito. Como é que é aquela música do Ademar Campos? Pecado não mais terá domínio, é assim? Sobre nós, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Isso é quando a gente contempla serpente de bronze, juízo, aquele que foi colocado na cruz para receber o juízo e a ira de Deus que estava sobre mim e sobre você. Então nós vemos na cruz o que mais? Um resultado que nós vemos é o antídoto.
Outra coisa que nós contemplamos da cruz, guarda isso no teu coração, querido, você precisa saber o que Jesus fez pela sua vida. É a morte da natureza adâmica e o esquecimento do pecado. Lá em Levítico 16, do versículo 15 para frente, uma vez por ano, o sacerdote fazia expiação, a expiação anual, aonde se fazia sacrifícios para renovar o contrato com Deus por mais um ano, em que o pecado do povo não seria levado em consideração, e Deus não viria com a ira para consumir todo o povo. E aí, interessante, aqui vai ter 2 símbolos, eram 2 bodes. Um bode era sacrificado, e o outro bode era o bode emissário ou o bode expiatório, onde se confessava o pecado na cabeça dele, de toda a nação de Israel, levava ele lá no meio do deserto e deixava ele morrer lá, simbolizando que o pecado seria tirado do meio do arraial e levado para longe, e Deus não mais olharia o pecado. Olha que interessante, esses 2 bodes falam de quem? De Cristo. Amém? O primeiro é o bode do sacrifício, que está aqui em 1 Coríntios 15, 45. Então aqui nós vemos a aniquilação da genética adâmica de pecado. Enroscou aqui, meu irmão. Essa genética, porque é genético, querido. Outro dia nós estávamos estudando aqui, que interessante, né? Descobriram há pouco tempo a ciência que o ambiente influencia na genética da pessoa. Então uma criança que nasce em uma casa cheia de pecado, cheia de lascívia, aquilo influencia na genética dela também. Que genética é um código que tem em todas as nossas células. Aí quando esse menino crescer, ele já tem na genética dele o que o ambiente influenciou. Aí nasce uma geração pior do que a dele. E por isso que o mundo vai cada vez de mal a pior. Então a genética adâmica está aqui em nós. Só que aí Deus tem uma saída para isso. Ele envia o sacrifício de Cristo para nós. E a cruz trouxe isso. Olha o que diz aqui 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão, que é esse que nós temos a genética, foi feito alma vivente, é um ser vivo. Mas isso não é suficiente, porque esse ser vivo, essa alma vivente, se tornou também um ser pecador. Agora diz assim, o último Adão, aquele que foi na cruz, ele foi o último Adão. Por isso ele teve que nascer como homem, viu, querido? Teve que ter carne. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então esse sacrifício da cruz veio trazer vida para nós. Esse sacrifício veio aniquilar essa morte adâmica que estava em nós. Então hoje nós somos, por isso que até o versículo que nós estamos decorando essa semana que passou, diz que nós somos raça eleita, nós somos uma nova raça. O crente na terra é uma nova raça, ele pertence não mais ao Adão, ao ser vivo, ao alma vivente, mas nós pertencemos agora ao Espírito vivificante. Então você não é mais apenas um ser vivo, você é um Espírito vivificante. Você tem um Espírito vivo dentro de você, que Jesus, o último Adão, deu para você lá na cruz. Então esse sacrifício do primeiro bode, que era morto, era para aniquilar esse pecado. O Isaías 53, 4, que nós conhecemos muito bem, Isaías é chamado, né, o Evangelho do Velho Testamento, porque ele fala muito de Cristo. E aqui vai dizer assim, está falando desse bode que ia ser morto, o sangue dele derramado. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O que o bode aconteceu com ele? O bode não tinha nada a ver. Mas ele foi transpassado pela transgressão do arraial de Israel. Assim como Cristo na cruz foi transpassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse primeiro sacrifício desse primeiro bode, querido, era para tirar tudo isso de nós. Foi tudo lançado nele.
Foi tudo lançado no bode. Foi tudo lançado nele, para tirar de nós essa iniquidade adâmica, essa coisa de pecar. Assim como nós falamos agora de pouco, que quando a gente olha para a cruz e a gente contempla a obra da cruz, nós somos atraídos para ele, o último Adão. As pessoas que não têm Cristo estão o tempo todo olhando para o pecado e sendo atraído para o pecado, porque é assim que a raça humana nasce. Ela já nasce com um dom. Que dom? O dom de pecar. Toda criança nasce com o dom de pecar e elas vão crescendo e já indo para o pecado. Por isso que nós temos que ensinar a criança, colocar ela na palavra, levar ela até Cristo, para que seja tirado dela toda a transgressão e toda a iniquidade do coração. Amém? Aí tem o bode, então, emissário, onde nós falamos que era um contato. Olha lá, o sacerdote tocava a cabeça do bode, né? E ali ele confessava todos os pecados da nação. Eu não sei quanto tempo durava isso, mas ele ia falando lá um monte de coisa. Aí quando esse bode estava carregado da confissão, alguém pegava ele e levava bem longe, para simbolizar que o pai não lembrava mais do pecado daquele povo. O que Cristo fez para nós, querido? Então isso fala até de substituição. Olha, a ira de Deus era para destruir vocês, Israel. Mas tem aqui um substituto. Nós vamos confessar o pecado, lançar nele, para que ele leve o pecado e vocês não recebam as consequências. E eu coloquei algumas passagens aqui, um pedaço de Jeremias 31, 34, que vai dizer assim: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É o bode levando para longe. E como tem gente hoje que tem uma dificuldade de crer que quando pede perdão, Deus realmente perdoou. Porque Deus não tem dificuldade de perdoar. Quando ele vê um coração arrependido, ele perdoa sim por causa de Cristo. Por causa desse bode emissário que levou nossos pecados para longe. Só que muitas vezes o problema está na pessoa. E ela diz, eu não me perdoo. Por que eu fiz aquilo? E ela fica querendo carregar uma coisa que não precisava. Então é uma dificuldade de crer nessa obra. Então nós temos que entender, querido, os pecados que você já confessou, você não traz mais eles sobre si. Porque esse bode emissário já levou para longe. Esse bode expiatório já levou para o deserto. Amém? Então nós não temos, mas nós temos essa oportunidade de vivermos uma vida santa e limpa. Diz para quem está do teu lado, você tem a oportunidade de viver uma vida santa e limpa. É só você, querido, pedir perdão. Porque já foi conquistado isso. Outra palavra, essa de Miqueias, no 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. Querido, olha, se Deus quiser perdoar a iniquidade, Ele perdoa. Se Ele também não quisesse, Ele não perdoaria. Ele não tem obrigação de perdoar. Mas olha a misericórdia de Deus, né? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Bode expiatório, bem longe, eu não me lembrarei mais. Amém? Então Cristo simboliza esse bode expiatório também. Alguns, querido, vêm dizer, né, mas não tem lógica, que esse primeiro bode que foi sacrificado é Cristo e o segundo emissário é Satanás, né? Os pessoal falam isso, né? O do sétimo dia crê nisso aí. Mas como que Satanás ia levar pecado no deserto? Ia confessar a cabeça, o pecado na cabeça de Satanás para ele levar. Não é isso, só Cristo pode, viu? Não tem lógica, é uma coisa meio estranha, mas você vai ouvir falar isso aí por aí. Eu quero citar mais algumas aqui, querido. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, olha lá, ó, que tira o pecado do mundo, leva para longe o pecado do mundo. Amém? Vamos lá, eu gosto de enriquecer. Vai lá, 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então tirar. E Colossenses 2,13.
E a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os teus delitos. Olha aqui, foi cancelado, tendo cancelado, levou para longe o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Ordenança, pecou, morreu, pecou, morreu. Aí Cristo vai lá, leva para longe. Então outra coisa que nós vemos é isso. O bode que é sacrificado, que mata a nossa natureza adâmica, que arranca de nós ali a nossa natureza velha, e o bode expiatório que leva o nosso pecado para longe. Uma outra coisa que Cristo conquistou na cruz, é uma palavra que muitas pessoas não entendem. Diz assim comigo: propiciação. Propiciação é o que, querido? É aquilo que é favorável. Deus, o Pai, foi propício para nós, tá? Ele foi favorável, amável. Podemos citar tantas palavras aqui para entender propiciação. E aí em Romanos 3:25 vai dizer assim: a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, no sangue de Cristo, ele propôs uma propiciação, ele se tornou favorável. Então, propiciação é para apaziguar o quê? Apaziguar o quê? Diz assim comigo: a ira do Pai. Então, o sangue de Cristo derramado foi para apaziguar a ira do Pai. Você falou: mas que pai bravo, não? Querido, Deus é santo, sim ou não? Se Ele é santo, quando alguém peca, o que o pecado faz com a santidade de Deus? Ela fere a santidade de Deus, porque Deus é santo. Talvez as pessoas que são pecadoras, elas nem se importam com o outro pecando. Ela não se importa com o outro fazendo mal. Mas Deus que é santo, quando um homem peca, isso fere. E chega um tempo que Deus se manifesta com ira. Então por que Deus fez com que seu filho derramasse o sangue? Para propiciação. Para que fosse apaziguado a sua própria ira. Agora eu falo uma coisa para você: se Deus, toda vez que um homem pecasse, Deus dissesse assim: deixa para lá, vou deixar isso para lá, ele estaria sendo um Deus imoral. Porque a própria palavra do Senhor diz, e Paulo diz isso, que é condenatório tanto aquele que faz o pecado, quanto aquele que consente, aquele que aplaude, aquele que diz: não, tudo bem por mim. Deus não pode ir contra si mesmo. Então, por causa da ira de Deus, o sangue de Jesus teve que ser propício naquela cruz. Você vai ver que as religiões pagãs, o que acontece? Era o adorador que tinha que fazer um sacrifício para apaziguar a ira do seu Deus. Você vai ver que no Israel tem uns costumes doidos lá, né? Às vezes, vamos supor, dava uma tempestade lá, uma coisa que de repente, um terremoto, eles disseram assim: o Deus tal está bravo. Então ia lá, ou sacrificava uma criança, ou matava alguém, alguma coisa eles faziam para apaziguar a ira do seu Deus. Como eu disse outro dia aqui, não sei se foi na escola bíblica, numa teologia, que eu dei até um exemplo: quem ia viajar, fazer uma viagem marítima, ele, antes de sair para apaziguar a ira de Netuno, eles faziam um sacrifício a... Eu falei errado, né? É Netuno. A Netuno. Só que olha que interessante Deus. Como é que você entende um Deus desse? Ele tinha que apaziguar a ira dele. Então quem tinha que fazer o sacrifício? Éramos nós, não éramos? E aí ele mesmo se encarna e ele mesmo sofre para apaziguar a sua própria ira. Isso é amor ou não é, querido? É amor. Isso é amor. Aqui vai dizer assim no 26, né? No 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador
daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo, e a ira, o pecado traz a ira para ele, mas também ele se tornou ele mesmo o justificador. Então para mim não destruir vocês, eu mesmo vou morrer por vocês. Já que vocês não têm como pagar essa dívida, já que vocês não têm um sacrifício santo, vou enviar meu filho, e ele vai morrer por vocês, e aí a minha ira vai ser apaziguada. Por que Deus não nos consome hoje? Por causa do sangue de Cristo. A cruz conquistou para nós propiciação. Por isso, querido, seja sempre apaixonado pela cruz. Toda vez que você lembrar da cruz, toda vez que você lembrar de Cristo pendurado na cruz, daquela obra, você vai olhar e dizer, olha, eu não tinha o que oferecer para apaziguar a ira do Pai, mas Ele foi lá no meu lugar e apaziguou, porque o sangue dele é um sangue de um justo. E hoje Deus não tem ira, Deus tem na realidade um infinito amor por mim. Amém, querido? Você vai ver que vai começar daqui a pouco a grande tribulação. E lá vai falar que vai ser derramado na terra a ira como nunca houve antes. Porque o pecado do homem chega a um ponto que Deus diz, agora nós vamos ter que parar. Então vai ser 7 anos de tribulação como nunca houve antes. Porque as pessoas não querem a cruz. Aqui nessa parte do 25, onde diz assim, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se a gente ler isso, a gente vai pensar que no Velho Testamento Deus deixou impune, mas deixou impune por causa disso que eu estava falando agora. Quando Adão pecou, Deus podia, sabe, ter feito o que com ele e Eva? Fulminado eles. Ele não estaria fazendo nada de errado. Ele não estaria fazendo nada de errado. Porque tinha sido avisado, a Bíblia diz em Eclesiastes 7, 29, que Deus criou o homem reto. Criou ele reto. Ele que se entortou. Então Deus podia ter fulminado, mas ele diz, deixa. Aí matou lá um animal, vestiu ele de peles. Tudo isso até que chegasse Cristo. Então Deus não fulminou o povo no arraial também lá, porque todo ano renovava o contrato até que Cristo viesse. Então eles foram justificados antes de Cristo, pelo Cristo que haveria de padecer por ele. E nós hoje somos justificados por Cristo, pelo Cristo que já padeceu. Então tantos eles do velho como nós do novo, nos encontramos lá naquela cruz. Nós já estávamos lá. Mesmo antes de nós nascermos, nós fomos atraídos por essa cruz. Como Deus sabe todas as coisas, querido, e glória a Deus por isso que Ele sabe todas as coisas, Ele sabia que você ia aceitar. E Ele sabia os que ia rejeitar. Então você que já ia aceitar, Ele já atraiu lá naquela cruz. Nós estávamos lá. Estávamos com Ele. Por isso que Cristo Jesus foi propício por cada um de nós. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar com o sangue lá do sacrifício e aspergia 7 vezes na tampa que se chamava tampa do propiciatório. Por quê? Porque ali dentro tinha a tábua da lei, e a lei, a gente sabe, pecou, morre. Então o sangue era colocado em cima para dizer, olha, por causa desse animal que morreu, esse sangue inocente, esse povo não vai morrer por mais um ano. Então, queridos, isso foi uma obra muito gloriosa para nós. Nós nunca podemos esquecer da propiciação. Amém? E a última passagem que eu quero ler com você, essa de Romanos 8,3, que vai dizer assim, porquanto, aqui nós vamos ver a condenação do pecado. O pecado precisava ser condenado. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne, o pecado. Então a condenação do pecado foi na carne de Cristo. Aqui diz que foi em semelhança de carne pecaminosa, porque todo mundo olhava para Jesus e pensava que ele era um pecador como os outros, um filho de Adão, só que ele não era. Ele só vem em semelhança de carne, porque o pai de Cristo foi quem? José? Se fosse José, ele seria um pecador. O pai de Cristo, na realidade, foi o próprio Espírito Santo, que colocou a semente santa, sem a genética de Adão. Então ele nasceu como um homem, mas sem pecado. Então foi condenado, o pecado foi condenado na sua carne, e glória a Deus, porque esse pecado foi condenado lá.
para que não seja mais condenado na minha carne. Amém? Glória a Deus. Querido, esses são os resultados da cruz. E eu quero terminar com você, que nós já falamos isso ontem, né? Eu gosto muito dessa passagem, 6,14, mas nós já decoramos esse texto lá atrás. Que se é uma coisa que nós sempre vamos nos gloriar, é de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, querido, tudo. Olha, se a gente fosse fazer um estudo, né? Longo mesmo, é tanta coisa que Jesus conquistou ali para nós, mas tanta, e tantas maldições, todo tipo de pecado, tudo que não prestava de nós estava lá. Hoje, querido, nós temos que ter uma consciência que quando a gente quer algo que é nosso direito, porque é direito, se Jesus morreu na cruz, morreu para quê? Para você não ter direito, né? É direito nosso você pedir uma cura, sim ou não? Está lá, ele levou toda a enfermidade, nós lemos Isaías 53, nós somos sarados por essa obra. Se você tiver fé suficiente, toma posse, você é curado. Amém? Maldição, está tudo lá, você não precisa mais carregar as maldições. Tudo que a gente precisa foi conquistado na cruz. Amém? Então, se é um lugar que a gente tem que gloriar, é da cruz, querido. Nós não nos gloriamos por outra coisa. Eu me glorio porque eu sou da igreja tal. Eu me glorio porque eu sou evangélico. O meu pastor... Isso aí não leva para lugar nenhum. Mas se é uma coisa que tem que gloriar, que seja na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Há uma separação. A cruz nos separa do impuro, a cruz nos separa da lama, a cruz nos separa de tudo quanto é mal e nos deixa imunes do lado da santidade. Amém? O mundo está crucificado para mim e eu também estou para o mundo. Morreu. O mundo morreu para mim e eu morri para você também. Amém? Então é nisso que nós temos que nos gloriar. A cruz nos deu esse poder. Se não tem cruz, hoje nós não teríamos poder de resistir o pecado. Porque a maior dificuldade do crente hoje é resistir o pecado. Só que a resistência do pecado não pode ser pela nossa própria força. A gente vai até um tempo resistindo. Eu vou, mas chega uma hora que você vai cair nas armadilhas. Só que quando a gente tem a cruz, a gente sabe da cruz, a gente sabe o que Jesus conquistou, essa cruz nos dá poder para resistir todo o pecado, porque a gente sabe que esse pecado foi condenado já na cruz. Então a gente pode olhar para ele e dizer, olha, na minha vida você não tem poder. Você é até bonitinho, até atraente, mas você não tem poder de me atrair mais, porque o que me atraiu é a cruz de Cristo. Glória a Deus, querido. Amém? Vamos nos colocar em pé.